A jornada do herói ou monomito é um jeitinho bonitinho de falar sobre mais um método de escrita e talvez um jeito mais fácil, menos complicado ou que seja mais efetivo de escrever uma história. Normalmente, a fantasia é mais utilizada pela jornada do herói, mas isso não significa que você não possa utilizá-la em sua história, independente do gênero que ela seja. Fica aí a dica. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada do herói ou o monomito, que é mais uma forma de você escrever a sua história, um passo a passo que pode te nortear aí na sua escrita dos seus livros, enfim. Joseph Campbell, o escritor de O Herói de Mil Faces, ele conta um pouquinho de como, ao longo de muitos anos, ele compilou várias histórias, mitos, lendas de vários povos em vários lugares do mundo e que ele sentiu que algumas coisas elas meio que se repetiam ao longo dessas histórias. Mesmo que os povos eles não se conhecessem ou não tivessem conhecimento das histórias um dos outros, acabavam que algumas histórias elas repetiam uma espécie de uma formulinha. Então, Joseph Campbell ele fez um compilado de todas essas histórias e escreveu O Herói de Mil Faces. O Christopher Vogler juntou tudo isso que o Joseph Campbell tinha feito na sua pesquisa e juntou e fez um apanhadão geral e fez A Jornada do Escritor, que é o livro que eu falo tanto por aqui. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre esses 12 passos ou 12, enfim, que vai nortear ou pode nortear a sua história. Não necessariamente que você precise seguir cada um dos passos, mas eles podem te ajudar aí na escrita dos seus livros. E caso você não queira seguir a regra, é interessante que você saiba como elas funcionam para você poder ir além delas ou mesmo não respeitá-las de forma nenhuma. Então, vamos aí com o primeiro passo ou o primeiro termo, enfim, whatever, que seria o início, né? Que seria o mundo comum do herói. Tá lá o herói vivendo a vida dele numa boa, com um trabalho normal, com a namorada talvez, vivendo uma vida simples, comum, sem grandes expectativas, sem grandes emoções, até que chegamos ao segundo ponto, o chamado à aventura. Um problema acontece, alguma coisa inesperada acontece e esse herói é convidado, isso pode ser por uma pessoa mesmo ou não, a sair da zona de conforto dele e aí para além de tudo isso, ele ir além. Às vezes não, na maioria das vezes, ele recusa e então vamos para o terceiro passo, que é a recusa à aventura. O herói não quer sair da zona de conforto, ele não quer fazer nada diferente, ele quer continuar vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele, ele não quer mudar de jeito nenhum, porque sair da zona de conforto pressupõe que você vai mudar. E o herói, ele não quer isso. Então, vamos para o quarto passo, que é o encontro com o mentor ou mentora, velho ou velha sábia, enfim. É aquele que vai despertar no herói a vontade de participar dessa aventura, de ir em direção a uma coisa diferente, a se arriscar um pouquinho mais e sair daquela zona de conforto. Esse mentor normalmente é uma pessoa mais velha, alguém que já está naquele mundo fantástico há mais tempo que o herói, e ele vai dar bons motivos ou uma justificativa plausível para que o herói queira embarcar nessa aventura. Então vamos para o quinto passo. O herói decide ir de encontro à aventura, decide embarcar nessa jornada, então ele se depara com a travessia do primeiro limiar,
que seriam os primeiros desafios que ele é obrigado a enfrentar antes do desafio final. Nesse primeiro desafio, o herói normalmente falha, e aí, com a ajuda do seu mentor, ele passa por mais treinamento, às vezes recebe alguma arma mágica, às vezes recebe um conselho que pode mudar toda a vida dele, a percepção de mundo dele, para que ele possa continuar a sua jornada. Então, vamos para o 6º passo. Provas, aliados e inimigos. Nesse passo, o herói de fato vai passar por mais desafios, vai aprender a vencê-los de uma forma melhor, vai conquistar aliados, vai ganhar inimigos também declarados, pessoas que estão contra a jornada dele, o objetivo dele. E nesse momento é que a história vai ficando um pouquinho mais interessante, que às vezes surge um personagem cômico, o melhor amigo do personagem, talvez, enfim, não sabemos. Mas esse é um momento onde há maior interação entre os personagens e que o personagem precisa se provar, precisa enfrentar mais desafios para que ele possa crescer ali na jornada dele. Então, vamos para o próximo, que é a aproximação da caverna. O herói finalmente está perto do maior desafio da vida dele. Ele tem que normalmente passar por um dilema que ele não sabe se ele vai enfrentar mesmo aquele vilão, ou aquele desafio, ou aquele momento da vida dele pelo qual ele precisa passar para que ele possa crescer, para que ele possa enfrentar os seus maiores medos. Então, ele se aproxima da caverna sombria, né? A caverna secreta, que seria mais uma demonstração do âmago do personagem principal, do herói, em tentar enfrentar os seus medos, enfrentar o pior dele mesmo e o que há de pior dentro dele. O próximo é a provação. O grande mal, o grande vilão, o grande antagonista do herói. Ele finalmente decide enfrentar aquele medo que estava dentro dele, aquele desafio supremo, aquele vilão maléfico que ele provavelmente não vai sair vivo. E nesse enfrentar, ele descobre algumas coisas sobre ele, o que nos leva para o próximo passo, que é a recompensa. Depois de decidir enfrentar o seu maior medo, decidir ir contra o senso comum, o herói ganha um presente, normalmente um poder, uma arma ou uma nova visão de vida, alguma coisa que vai ser de alguma forma positiva para o herói e transformar ele para sempre. Ele jamais vai voltar a ser o mesmo. Então, depois de todo esse desafio, depois de todos esses enfrentamentos, tudo que ele teve que passar, vem a volta para casa ou a volta para o lugar comum. O herói já passou por tudo que ele tinha que passar, já fez tudo aquilo que ele tinha que fazer, eis que resta para ele a grande decisão. Se ele volta para a casa dele, o lugar comum, ou se ele permanece nesse mundo, nesse lugar fantástico. Na maioria das vezes, o herói volta para o seu mundo comum, para a sua vivência comum, mas ele não volta como ele era, ele volta completamente transformado. E se ele decide ficar, pressupõe que ele terá novas aventuras e novos desafios pela frente em uma nova jornada. Então, vamos para o próximo passo, que seria a ressurreição. Apesar de voltar para o mundo comum ou não, o personagem ele já não é mais o mesmo. Ele não tem mais os mesmos costumes, ele não tem mais os mesmos medos, ele se tornou uma pessoa melhor, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais leal, uma pessoa com um caráter melhor ou não. Nem sempre a transformação é para melhor, às vezes a transformação é para pior, mas ele não é o mesmo daquele que começou a história. Pressupõe-se que nesse ponto, o seu personagem, o seu herói, tenha se transformado completamente e já seja outra pessoa, ou que algum ponto do caráter dele que precisava ser trabalhado já foi trabalhado e já foi resolvido. Por isso, a ressurreição. Na maioria das vezes, no ponto anterior, o herói ele passa pela morte, ele é morto, não é? Ele acaba morrendo mesmo e, enfim... Ele, normalmente nas histórias fantásticas,
ele realmente ressuscita, seja por um poder ou seja por ele ter tomado a decisão corajosa de se arriscar por todo mundo, ele acaba recebendo como recompensa a ressurreição. Mas isso não precisa ser literal. A ressurreição pode ele ter se transformado em uma outra pessoa, não necessariamente ele realmente ter morrido, se bem que é um recurso muito utilizado na fantasia. E por fim, depois de tudo que ele passou, além de não voltar da mesma forma, o herói ele ainda volta com o elixir, o retorno com o elixir. Ele volta com algum item mágico ou algum grande conselho a ser dado, algo de bom que ele possa dividir com as outras pessoas que estão ao redor dele, as pessoas que estão no mundo comum. Às vezes uma nova visão de mundo, às vezes novas ideias, coisas que vão ajudar as pessoas do mundo comum a se transformarem igual o personagem. Então é isso, galera. Esses são os 12 pontos, 12 passos da jornada do herói. Eu vou deixar linkado tudo bonitinho aqui, vou deixar outros vídeos que eu acho que estão muito melhor explicados que o meu, que eu fiz uma explicação bem geralzinha assim, nada de nossa. Mas era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais para mais dicas como essas, para a gente falar mais sobre outras coisas, eu vou deixar aqui linkada todas as minhas redes sociais. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, porque ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso, galera. Muito obrigada. Tchau!